Oi, gente, tudo bem com vocês? Dani Godoy aqui falando com vocês. E eu vim aqui para terminar nossa quarta parte, né? Vocês viram lá os outros vídeos onde eu falei sobre desejo, libido, dor, trauma, orgasmo, excitação. Tudo isso foram problemas que vocês me relataram que atrapalham a sua vida sexual. E hoje eu vou falar do último problema que vocês me relataram, que é os relacionamentos. Vamos lá? Mas antes, gente, curte, comenta, compartilha, tudo isso que você já sabe, tá bom? Ah, e se inscreve aqui no canal também. Gente, relacionamentos. Não tem como, se você está dentro de um relacionamento, ter uma vida sexual satisfatória se vocês não estão bem, né? Na verdade, até tem, mas vocês dois precisam ser, dois, três, quatro, precisam ser pessoas muito que separam muito o sexo dos relacionamentos, ou que consigam lidar bem com o sexo sem, mesmo que você tenha problemas, traumas, enfim, tá? E o que não é a maior parte das pessoas que vivem neste mundo, porque toda, nossa, lá vai eu de novo falando em sociedade, mas realmente, porque toda a nossa sociedade sempre foi monogâmica, sempre foi uma sociedade em que atribuiu o sexo e o amor, em que relacionou isso, né? Então, se você tem um relacionamento e o relacionamento não está bem, dificulta muito vocês terem uma vida sexual prazerosa, não é verdade? Uma vida sexual boa e tudo mais. Ai, Dani, mas o que eu vou fazer se a gente não tá bem, né? A gente não vai fazer sexo? Pode ser. Ou então, se vocês conseguirem separar uma coisa da outra, também tudo bem, né? Porque a gente não precisa estar ligando sempre o sexo com os relacionamentos. Mas isso depende muito de pessoa para pessoa e o que a pessoa consegue. Porque como eu falei para vocês no vídeo passado, a nossa mente, a nossa cabeça precisa estar muito entregue ao momento para conseguir se excitar, para conseguir ter prazer. E a gente precisa se excitar e ter prazer para ter desejo nas próximas vezes, né? Porque a gente não vai buscar algo que a gente não acha gostoso. Então, é um ciclo, né? Então, se você consegue se libertar, você consegue não pensar nos problemas e estar com relacionamento, e mesmo tendo um relacionamento que não está legal, tudo bem, vai em frente. O que te impede? Muitas das pessoas acabam falando, ah, não, isso muito, mulher acaba falando isso, ah, ele não foi legal comigo, vou punir ele com sexo, tipo, com a falta de sexo. Você também não está se punindo? Né? Não tem isso. Mas é claro que eu também entendo que o sexo é uma maneira de gerar conexão entre os casais. E se vocês não estão bem, a conexão não é legal, não é verdade? Então tem muito disso também. E tem muito também nos relacionamentos das pessoas gostarem de coisas diferentes ou não conversarem sobre o sexo. Isso acontece demais. Vocês fazem sexo entre vocês e não falam sobre sexo? Não dá, entendeu? Não tem condições. Por que não tem condições, gente? Porque a gente precisa conversar aquilo que a gente gosta, a gente precisa conversar aquilo que a gente não gosta. Não é mandar e desmandar. A gente vai fazer coisas pelo outro, a gente vai fazer coisas pelo outro, mas que estão nos agradando por estar agradando o outro, não por obrigação, por força. Isso não existe, a gente não faz nada obrigado, né? A gente não deveria fazer, porque aí sim é um abuso, é um sofrimento para a pessoa, tá? Então, gente, quando vocês querem melhorar a vida sexual de vocês, mas vocês estão com um relacionamento ruim, eu não acho legal usar o sexo como moeda de troca. Faça isso pra mim que eu te dou assim. Faça isso daquele jeito que eu te dou assado, sabe? Ou então, vai ter esse brindezinho, ou seja,
Ai, quando você me der tal, você fizer tal coisa pra mim, você vai ganhar o sexo anal, sabe? Existe muito disso. E não deveria ser uma moeda de troca, deveria ser um momento de prazer para ambos ou ou de conexão, tá? Então vocês precisam conversar sobre o assunto, vocês precisam conversar sobre sexo, vocês precisam dizer as coisas. Ah, mas o que ele vai pensar de mim? Existe muito disso, né? Daquele negócio, daquele machismo de achar que sugerir brinquedos ou sugerir posições, tudo isso normalmente, tá? Isso, gente, eu não tô generalizando nada, tá? Mas normalmente as mulheres acabam falando, ah, mas se eu sugerir, vai pensar que eu aprendi na rua? Como é que eu aprendi na rua? E acontece de muito homem acabar pensando assim, mas a gente tem que se abrir, a gente tem que abrir a mente. E o máximo que vai acontecer é a gente entender que aquela pessoa também está despreparada, né? Que aquela pessoa também está cheia de crenças, também está cheia de tabus e que aquela pessoa também precisa ir atrás disso. Não, quando se trata da vida sexual de um casal, a gente acaba que não dá para um andar para a direita e outro para a esquerda. Eu não acredito que você precisa não estar num relacionamento porque ele não tem sexo, tá? Bom, isso aí já dá pano pra manga para eu entrar num outro vídeo. Mas a gente pode ter tudo quanto é tipo de relação. A gente pode estar num relacionamento bacana entre duas pessoas em que não tenha sexo. E a gente gostar de fazer sexo, e sei lá, e for fazer sexo com outras pessoas. Mas tudo isso tem que ser muito combinado. Porque se um da relação espera esse tipo de conexão e o outro não tá pronto para dar essa conexão, que é o sexo, isso pode causar muitos problemas para a vida dos dois. Então, precisa ser muito conversado, combinado, colocado em acordo. A gente não fez esses acordos antes, né? Eu sei. Por quê? Porque, mais uma vez, não era o que socialmente a gente aprendeu. Mas tá na hora. Então para o que você tá fazendo. Depois que acabar esse vídeo, manda esse vídeo para ele, para ela e fala: gente, vamos conversar? Vamos conversar sobre sexo? O que você espera de mim? Sabe? O que eu espero de você? Eu acho realmente muito complicado quando duas pessoas que querem uma vida sexual juntas dentro de um relacionamento, tá? Que querem, um andar para um lado, o outro andar para o outro. Nenhum vai ficar satisfeito. Não é prazeroso você sair frustrado todas as vezes da cama e nem o seu parceiro, tá? Ou a sua parceira. Não é bacana isso, tem que ser bacana para os dois. E sim, a gente vai abrir concessões, esse é um relacionamento, mas a gente vai abrir concessões porque a gente quer fazer isso, não porque a gente é obrigado a fazer isso, tá bem? Então comece com um simples ato de conversa, né? Com um simples colocar as coisas em pratos limpos. Não é fácil isso, tá? Você pode começar escrevendo, mandando mensagem, explicando como você se sente. Procura aí na internet. Eu já tive live sobre isso, eu não sei se está salva, porque foi em semana de lançamento. Depois eu vejo qualquer coisa, eu solto essa live, onde que a gente fala de uma conversa uma comunicação não agressiva, sabe? Uma comunicação não violenta dentro dos relacionamentos, principalmente para falar de sexo, porque às vezes a gente acaba colocando muita culpa no outro. E muitas das vezes a gente só. E na verdade a gente só deve falar da gente, né? O outro, quem fala do outro é o outro, não é verdade? Então, se sua vida sexual não está bacana, porque seu relacionamento não está bacana, às vezes o máximo que você pode fazer é manter uma vida sexual, né, com você mesmo, assim, uma autossexualidade no caso, né, de se masturbar, ter prazer e tudo mais, até que essas coisas se resolvam,
Mas também não dá para deixar para sempre, não é verdade? Então a gente precisa ir atrás disso e conversar e decidir o que vai ser feito. Ou então, como eu falei para você, se liberta de todas essas crenças aí da sua cabeça de que o sexo precisa estar relacionado ao relacionamento bom e faça sexo simplesmente para o seu prazer e para o prazer da outra pessoa. E pronto, acabou. Que tal? Comenta aqui pra mim o que, que você achou disso. Vai conversar comigo lá no Instagram também, ou aqui mesmo, tá bom? E manda pra pessoa que precisa conversar com você sobre esse assunto, tá? Ah, lembre-se que existem outros 3 vídeos falando sobre isso, tá? Um beijo grande e até mais!